Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo, diretamente aqui do Instituto Rodolfão, para a gente dar sequência aí às nossas aulas de gramática, entendimento de texto. Hoje, dando sequência às aulas sobre classificação das orações subordinadas, tá certo? Esse foi o tema aí dos últimos vídeos que eu enviei para vocês. A gente falou sobre oração subordinada substantiva, depois falamos sobre oração subordinada adjetiva, e hoje a gente vai falar sobre oração subordinada adverbial, tá certo? Galera, oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio, que estabelece para a oração principal uma função de adjunto adverbial. Sorzão, o que é isso? Galera, vai ter uma oração principal e associada a essa oração principal vai ter uma outra que sempre vai começar numa conjunção adverbial, que é uma conjunção plena de sentido, e esta oração, iniciada numa conjunção adverbial, vai estabelecer uma circunstância, vai dar uma ideia de tempo, de condição, de causa para o fato da oração principal. Então vai ter uma oração principal e associada a ela vai ter uma oração introduzida por conjunção adverbial plena de sentido, estabelecendo uma circunstância para o fato da oração principal acontecer. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fico feliz quando todos entendem a matéria. Fico feliz é a oração principal, tá certo? Quando todos entendem a matéria, é uma oração subordinada adverbial. Por quê? Ela começa na conjunção quando, que é uma conjunção plena de sentido, e estabelece uma circunstância de tempo para o fato da oração principal. Repara, eu poderia dizer fico feliz durante a manhã. Durante a manhã seria um adjunto adverbial em forma de segmento de oração, certo? Seria uma locução adverbial. Ou fico feliz agora, seria um advérbio de tempo numa palavra só. Fico feliz quando todos entendem a matéria, é um adjunto adverbial de tempo na forma de oração. Quando o adjunto adverbial assume a forma de uma oração, nós a chamamos de oração subordinada adverbial. Galera, o que tem para estudar para além dessa percepção do que uma oração subordinada adverbial? As circunstâncias que ela pode estabelecer. Então esta aula aqui dialoga com as aulas de advérbios e adjuntos adverbiais, com as aulas de classificação dos adjuntos adverbiais, em que nós vimos essas circunstâncias que podem ser estabelecidas. Então vamos dar uma passeada por elas? Eu vou mostrar para vocês as ideias e as principais conjunções, beleza? Então vamos começar aqui com a subordinada adverbial proporcional. Sabe aquela noção matemática de proporção que você aprende nas aulas de matemática? Tipo, a relação entre o tempo de duração de uma obra e a quantidade de pedreiros. É uma relação diretamente proporcional, porque quanto mais pedreiros, mais rápida é a obra, certo? Essa noção matemática de proporção pode ser estabelecida na forma de período. Quando eu estabeleço entre orações essa relação de proporção, eu tenho uma subordinada adverbial proporcional. Olha aqui, à medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Repara, a oração à medida que o tempo passa estabelece uma relação de proporção com a oração mais experientes ficamos. O tempo passar e a gente ficar experiente tem uma relação diretamente proporcional. Show de bola? Então, quando você perceber que uma oração associada à oração principal estabelece essa noção de proporção, é uma adverbial proporcional. Olha as principais conjunções aqui. A proporção que chove, as ruas alagam, à medida que, e aí as que a gente usa mais no dia a dia, né? Tanto mais, tanto menos, quanto menos. Né? No dia a dia a gente fala o tempo todo assim, né? Nossa, quanto mais eu estudo, mais eu entendo a matéria. Quanto mais estudo, mais entendo a matéria. Nossa, quanto menos eu presto atenção, mais minhas notas abaixam. Quanto menos eu presto atenção, mais minhas notas abaixam. Então as orações iniciadas em a proporção que, a medida que, tanto mais quanto mais, tanto menos quanto menos, são adverbiais proporcionais. Beleza? As comparativas. Simples assim. Elas estabelecem uma comparação entre o que está na oração subordinada e o que está na principal. Beleza? Então olha aqui. Vinícius era mais esforçado que o irmão. A oração que o irmão está comparando o irmão ao Vinícius.
Ele brinca como o irmão. Estou comparando o irmão a ele. Adverbiais comparativas. Olha as conjunções comparativas aqui. Mais que, nessa estrutura aqui, né? Primeiro o advérbio de intensidade, depois a oração começando em que? Menos que, tão quanto, como, que nem. O que nem é bem coloquial, né? No dia a dia a gente usa muito. Nossa, hoje eu tô louco que nem o Batman. Tô me comparando ao Batman, tá certo? Um aluno mais perspicaz que está do outro lado pode ter dito: Sor, tá faltando o verbo em que o irmão para ser oração. Tá faltando o verbo em como o irmão para ser oração. Galera, quando a oração é adverbial comparativa, é muito comum o verbo ficar subentendido, acontecer a figura de linguagem zeugma, que é não citar um termo que já foi citado antes. Então, ó, Vinícius era mais esforçado que o irmão? Era esforçado. Ele brinca como o irmão? Brinca. Adverbial comparativa, beleza? Galera, uma adverbial condicional apresenta uma condição para o fato da oração principal acontecer. Para o fato da oração principal acontecer, a condição estabelecida na subordinada precisa acontecer também, ou não acontecer também, beleza? Então olha aqui, você terá um futuro brilhante desde que se esforce. A oração desde que se esforce estabelece aqui uma relação de condição. O esforço é a condição para você ter um futuro brilhante. Contanto que se esforce, conquistará aquela vaga. O contanto que se esforce é a condição para você conquistar aquela vaga. Orações subordinadas adverbiais condicionais, ideia de condição. A conjunção se é a que a gente mais usa no dia a dia, né? Se chover eu não vou, se você quiser eu te ajudo, vou ficar feliz se você aparecer aqui amanhã. Ideias de condição. Mas há outras conjunções condicionais. A menos que chova, eu viajarei amanhã. A condição para eu viajar é não chover. Desde que é o exemplo que eu dei aqui, caso você queira, posso te ajudar. A condição para te ajudar é você querer. Contanto que a gente usa muito no dia a dia, né? Tanto quanto se, salvo se, exceto se. Essas aqui são comuns da gente encontrar, por exemplo, em manuais de instrução. O produto fica garantido por 6 meses, salvo se a instalação não for feita de acordo com o manual. Salvo se apresentei uma condição para você perder o direito à garantia. Adverbiais condicionais. Proporcionais, comparativas, condicionais, finais. Galera, uma subordinada adverbial final apresenta a finalidade do fato da oração principal. Finalidade é sinônimo de objetivo. Para que eu fiz alguma coisa? As conjunções finais fundamentais, as que a gente vê no dia a dia, são a fim de que, repara que o a fim aqui é separado, e para que. Ó, aqui estamos a fim de que resolvamos os problemas. A finalidade de estarmos aqui é resolver os problemas. Olha que frase bonita dita aí por JC. Eu vim para que todos tenham vida. Qual a finalidade da vinda de Jesus? Para que todos tenham vida. Frase bíblica aí entre aspas, tá certo? Galera, então, ideia de finalidade, adverbial final. Eu estou explicando para que vocês entendam é a finalidade da minha explicação, adverbial final. Proporcional, comparativa, condicional, final, causal. Uma subordinada adverbial causal é a causa para o fato que está na oração principal. Beleza? Então tem um fato na oração principal, cuja causa é o que está na subordinada. Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Armando um tremendo temporal foi a causa de sairmos rapidamente. Como estava chovendo, não saímos de casa. Estar chovendo foi a causa de não sairmos de casa. Por quê? É a conjunção que a gente mais usa. Por quanto, que é um porquê com roupinha de balada. Pode usar um por quanto no lugar do porquê, que vale, desde que o seu texto mantenha o nível de linguagem. Visto que, já que estamos atrasados, vamos correr. A causa da gente correr é estarmos atrasados. Uma vez que todos chegaram, o professor iniciou a aula. Causa do professor iniciar a aula foram todos terem chegado. E o como? Quando o como é causal, a oração causal sempre está antes da principal. Não daria para pegar essa oração e colocar aqui. Com as outras é possível fazer essa mudança de lugar. Quando ela começa em como, isso não é possível. Show de bola? Adverbial causal. Queridos, uma adverbial conformativa indica que o que está na subordinada aconteceu conforme o que está na oração principal. De acordo com o que está na oração principal. Então olha aqui. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Em conformidade com o seu pedido. Como combinamos ontem, estão aqui os documentos. Conforme combinamos ontem.
A gente pode usar o segundo, ó. Segundo orientou o professor, o trabalho deve ser em dupla, conforme o professor orientou. Consoante, você pode usar consoante, né? Consoante foi pedido pelo Ministério Público, as testemunhas serão ouvidas em breve. Consoante, de acordo com o Ministério Público orientou. Beleza? Galera, repara que o como a gente viu nas comparativas, nas causais e nas conformativas. Eu quero que você tenha em mente o seguinte: se você ficar na dúvida, na ideia, tenta trocar por outra e ver qual se ajusta. O como que equivale a que nem é comparativo. O como que equivale a porquê é causal. E o como que equivale a conforme é conformativo. Então olha lá. Como criança, ele chora quando é contrariado. Neste caso dá para trocar por que nem criança ele chora. Comparativa. Como ninguém fez perguntas, eu continuei a aula. Por que ninguém fez perguntas? Adverbial causal. Como previu a meteorologia, choveu durante a madrugada. Conforme previu a meteorologia, adverbial conformativa. Beleza? Galera, uma adverbial consecutiva é consequência, é resultado do que está na oração principal. É muito comum, quando a adverbial é consecutiva, ter o que a gente chama de estrutura correlata. Na oração principal tem um advérbio de intensidade. Tal, tanto, tamanho, tão. E a subordinada começa em que. Olha aqui, ele fala tão alto que não precisa de microfone. Repara que não precisa de microfone é consequência de ele falar tão alto. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Ele encantar a todos é consequência da tamanha capacidade. Tenho tantos amigos que precisei de 2 festas de aniversário. Que precisei de 2 festas é consequência de eu ter tantos amigos. Então repara nessa estrutura correlata. Oração principal tem lá tão, tanto, tamanho, tal, alguma coisa. E a subordinada começa em que. E também dá para fazer consequência com de modo que, de forma que. Ele fala alto de modo que não precisa de microfone. Ele é de tamanha capacidade, de forma que a todos encanta. Beleza? É muito comum a molecada confundir causa com consequência. Galera, o que você tem que prestar atenção? Toda consequência tem causa, toda causa gera uma consequência. Então, as ideias de causa e consequência são ideias próximas. Você precisa avaliar a oração subordinada. Então, olha aqui. Fiquei tão nervoso que desmaiei. O que desmaiei é a consequência, eu ficar nervoso é a causa. A adverbial é o que desmaiei. Então aqui a ideia da oração subordinada adverbial é de consequência. Desmaiei porque fiquei nervoso. Agora, a oração principal tem ideia de consequência. A oração principal a gente não classifica. Porque fiquei nervoso é a causa de eu ter desmaiado. Então repara que a consequência e a causa são ideias que se justapõem. Eu preciso tomar cuidado e verificar a oração que eu estou avaliando, a que é a subordinada. Estudo muito de modo que tiro boas notas. Tirar boas notas é a consequência da causa estudar muito. Tiro boas notas porque estudo muito. Porque estudo muito é a causa da consequência tiro boas notas. Atenta para a oração que você está analisando. Galera, a subordinada adverbial temporal situa no tempo o fato da oração principal. Quando? Em que momento o fato da oração principal aconteceu? Ó, fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Sempre que os alunos chegam atrasados é o momento quando eu fico triste. Enquanto uns choram, outros vêm e os devoram. Aí, Planeta Ramp para vocês. Enquanto uns choram é quando outros vêm e os devoram. O enquanto é uma conjunção temporal importante porque ele indica simultaneidade de tempo. E muitas vezes ele pode ser usado com valor argumentativo. Mas o enquanto é uma conjunção temporal que introduz uma adverbial temporal. Então, olha lá, quando chove fico triste, enquanto, sempre que, assim que, logo que. Geralmente quando a gente pega um advérbio de tempo e coloca um que depois, vira uma conjunção temporal. Desde que, o desde que pode ser condição. Então avalia bem, ó. Desde que cheguei, estou feliz. Tempo. Desde que você queira, eu te ajudo. Condição. E o mal? A palavrinha mal com L, pode ser uma conjunção temporal. Em construções incomuns, mas é possível. Mal entrei na sala, percebi aquela bagunça. Mal entrei na sala é uma oração que indica quando eu percebi a bagunça. Adverbial temporal. Por fim, a concessiva. Galera, concessão é quebra de expectativa. É quando
uma coisa seria um empecilho para que outra aconteça, mas esse empecilho é superado. A concessão é aquilo que é superado, tá certo? Então a concessiva sempre vem ter essa ideia de quebra de expectativa. Lembra do embora? A conjunção embora é a conjunção concessiva por excelência. Todos se retiraram, embora a palestra ainda ocorresse. A palestra ainda ocorrer é uma quebra de expectativa em relação a todos irem embora, certo? Essa é a ideia de concessão. Conquanto é um embora com roupinha arrumada. Então, conquanto equivale a embora, mas é uma construção mais formal. Não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, ainda que, por mais que. Então, olha aqui. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Não faz muito sentido, mas enfim. Se você prefere, mesmo que ele tenha razão, é uma quebra de expectativa em relação ao me posicionar contra ele. Na linguagem cotidiana, a que a gente mais usa é o por mais que. Por mais que eu estude, eu não entendo química. Por mais que eu estude, é uma quebra de expectativa em relação a não entender. Subordinada adverbial concessiva, tá certo? Todas as conjunções são equivalentes. Queridos, essas são as 9 circunstâncias que uma oração subordinada adverbial pode informar. Eu criei aqui no Instituto Rodolfo uma frase mnemônica para você ativar aí essas nomenclaturas, porque perceber a relação é uma percepção linguística que está envolvida aí com a sua capacidade de entender o texto, de entender a relação entre as partes do texto do ponto de vista da coesão. Aqui estão os 9 tipos, olha lá. Pro cocô ficar cocô, tem co. Olha que frase bela. Pro cocô ficar cocô, tem co. E aqui está a ordem que eu apresentei para vocês. Proporcional, comparativa, condicional. Final, causal, conformativa, consecutiva, temporal e concessiva. Pro cocô ficar cocô, tem co, orações subordinadas adverbiais. Você não tem que se preocupar tanto em ficar oração subordinada, substantiva, tem que perceber a ideia. Se eu falo assim, se você quiser eu te ajudo. Pô, se você quiser é a condição para eu ajudar alguém. Adverbial condicional. Pô, eu fiquei tão nervoso, cara, que eu travei. Eu fiquei tão nervoso que eu travei. Que eu travei é a consequência de eu ter ficado tão nervoso. Eu tô mal na matéria porque eu nunca estudo. Porque eu nunca estudo é a causa de eu estar mal na matéria. É essa relação coesiva estabelecida pela oração subordinada adverbial que eu quero que você tenha em mente aí quando você for fazer suas provas. E aí, a classificação é uma consequência da percepção linguística dessa relação, ok? Galera, oração subordinada adverbial, com a qual encerramos aqui as orações subordinadas. Ainda vai ter um vídeo sobre as orações reduzidas, que é um complemento a estas aulas, mas espero que você tenha compreendido bem as adverbiais, tá certo? Lembra, na dúvida, vai no slide de Rodolfão. Beijo!